Então, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Novamente, aí a gente está começando o semestre. Começou o semestre, na verdade, no dia de ontem, né? Então, estamos iniciando aí o segundo semestre de 2021. Nas terças-feiras, vocês vão ter aula, então, comigo, da disciplina de fundamentos, de roteamento e comutação, né? Que aí seria o módulo 2 da CISP, né? Para quem fez lá o módulo 1 no semestre passado ou em outros anos, essa disciplina seria a continuação daquilo lá, né? Seria, então, o segundo módulo nosso lá do CCNA, tá? Então, eu já coloquei lá no Siga aqui o tópico da aula de hoje, né? E aqui, importante, ó, o link lá do CCNA, tá? Que é do NetAcad, é o mesmo link para quem já fez a disciplina Introdução às Redes, tá? Então, é o mesmo sistema, né? É o mesmo site. Então, vocês entrem lá, eu já cadastrei todos vocês nesse segundo módulo, tá? Nesse curso aí de Fundamentos de Roteamento e Comutação. Então, quem já entrou deve ter visto que apareceu já para vocês o curso desde hoje. Quem não entrou, depois entre aí, se logue, vocês vão ver que já vai estar lá, então, o curso para vocês habilitado. Caso alguém tenha algum problema, depois manda um WhatsApp ali no privado, que a gente resolve. Mas os 20 alunos que estão matriculados nessa disciplina, eu já matriculei lá nesse módulo 2, tá? E aqui no Cigar também coloquei aqui uma atividade hoje do PET 3, tá? Em relação ao conteúdo de hoje. Lembrando que esse segundo módulo é bem mais prático que o primeiro, tá? Então, é um módulo bem focado em configuração de serviços aí, tá? E configuração de suítes e roteadores, tá? O plano de ensino que a gente vai ver agora. E esse arquivo aqui, comandos rs.xt, é um arquivinho que eu fiz um resumo dos comandos, tá? Que a gente vai ver aí na aula de hoje, tá? Os comandos de configuração, alguns comandos a gente já viu no semestre passado, né? No módulo passado, tá? Então, são os comandos de configuração básica de roteador e suítes. Então, eu fiz aí uma listinha com os comandos, já coloquei nesse TXT. Então, depois vocês baixem aí, já guardem com vocês, que nas atividades práticas, tá? Vocês vão utilizar bastante esses comandos que estão aqui, né? Claro que ao longo da disciplina vão ter novos comandos, mas esses aqui são comandos básicos aí que a gente vai ver, então, na aula de hoje, tá? Então, primeiro vamos ver aqui o nosso plano de ensino, depois a gente começa, então, com o conteúdo da nossa disciplina. Então, nossa disciplina aqui, código RCB 1710, Fundamentos de Roteamento e Comutação. Então, como eu falei, é a continuação da disciplina de Introdução às Redes de Computadores, né? Ela tem também 90 horas, segundo semestre, tem como pré-requisito Introdução às Redes de Computadores, para quem fez, como eu falei, semestre passado, nos anos anteriores. Será nas quinta-feiras, né, por enquanto, em atividades remotas, né, a partir das 19 horas. Futuramente isso pode mudar, né, a gente começar algo presencial. Tá? Então, aqui a ementa, vou pular a ementa, na verdade, a ementa é praticamente o conteúdo que a gente vai ver aqui na disciplina, que eu vou mostrar aqui mais um a um, né. Então, assim como na disciplina passada, a gente vai usar também o software PET 3, tá? E vão ter acesso aí ao curso do CCNA, Rotem e Switch Essentials, tá? Que nada mais é do que fundamentos de roteamento e comutação através da plataforma da Cisco. Então, aqui as nossas unidades, que a gente vai ver que seria a nossa ementa, na verdade, né? Que está aqui dividida. Então, inicialmente, conceitos de roteamento, depois vamos ver roteamento estático, roteamento dinâmico, redes com suítes, configuração de suíte, VLANs, ou VLANs, né? Listas de controle de acesso, DHCP, NAT para IPv4, e descoberta, gerenciamento e manutenção de dispositivos. Então, esse módulo são 10 capítulos, tá? E como é que vai ser a avaliação? Vai ser semelhante ao do outro módulo, da outra disciplina, só que nesse aqui a gente vai ter algumas atividades práticas, tá? Então, a gente vai ter 40% da nota, a nota dos 10 exames de capítulo que vocês vão fazer ao longo do semestre, 40% exame final e 20% aqui esse N2, tá? É a média das notas dos exames práticos. Então, vou ter 2 exames práticos aqui nesse módulo, tá? Um de lista de controle de acesso, ACL, e outro, se não estou enganado, de roteamento, tá? Aqui dinâmico ou estático, agora eu não lembro. Ou esse de configuração de suítes, eu não lembro de cabeça, mas tem 2 aqui, 2 unidades, tá? Que vai ter, então, 2 atividades práticas. Então, essas 2 atividades práticas vai valer 20% da nota. O outro 40% é exame final, e o outro 40% é a média aqui dos 10 exames de capítulo que a gente... o semelhante, né, a gente fez aí no semestre passado, na disciplina de Introdução às Redes de Computadores, tá? Se voltar presencial, pessoal, os exames vocês vão continuar fazendo em casa, tá? Exames de capítulo. Não é feito lá na aula, mesmo quando a gente dá essa disciplina presencial, os exames são feitos em casa.
Os práticos também, tá? Mas daí o exame final, voltando presencial, o exame final lá no final do semestre, aí sim vai ser presencial em sala de aula, tá? Mas os exames, as atividades práticas, os exames de capítulo, a gente dá o tempo de fazer em casa como se fosse agora, né? De forma online, tá? Então, lembrando, a média para ser aprovado, 6 ou mais, frequência maior ou igual a 75%, então, por enquanto, em AEX, a frequência a gente não conta, né, então não teria problema por enquanto. Depois, se voltar na presencialidade presencial, aí sim a gente vai contar a 75% de presença, dos dias que forem presencial, né, claro. E o aluno tirou mais de 6 está aprovado, menos que 6 está reprovado, tá? Aqui, referência básica, complementar, tá? Então, esse arquivo aqui já está aí cadastrado no CIGA na aula do dia de hoje, tá? Então, pessoal, de novo aqui, a gente vai ser bem semelhante ao outro módulo, tá? A parte de avaliação, os 10 anos de capítulo, exame final e esse exame prático, 2 exames práticos, né, atividades práticas, que vocês fazem na própria plataforma, tá? EDN PET 3, vocês vão abrir o PET 3 na máquina de vocês, vai ter lá uma atividade, vocês vão resolver, vão clicar no botão para enviar, e quando vocês enviarem, automaticamente já dá a nota da atividade prática, tá? A própria plataforma já corrige isso para vocês. Alguma dúvida aí do plano de ensino? Sobre as avaliações? E da mesma forma, eu vou abrindo aos poucos, tá, pessoal? Vou abrindo ali 3, 4 capítulos, depois dá um prazo, depois a gente abre mais 2, 3, depois mais 2, 3. Os práticos é só da metade do semestre para frente, tá? Lá no capítulo 5 e no 7. Então, no início agora não vai ter nada prático. Ou mesmo que tenha, a gente dá um prazo maior para vocês fazerem, tá? Não tem problema. Tranquilo? Podemos começar? Então, nenhuma dúvida, vamos lá. Pessoal, então, nosso capítulo 1 aqui, conceitos de roteamento, né? Então, a aula de hoje vai ser dividida em 2 partes, tá? Vou começar aqui hoje na primeira parte da nossa disciplina, desculpa, da nossa aula, falando aqui de alguns comandos, tá? Configuração inicial de roteador. Esses comandos de roteador são bem semelhantes também a comandos de switch, tá? Então, quem lembra, lá no capítulo 2 da disciplina de introdução a redes, do módulo 1 lá da Cisco, a gente viu alguns comandos de configuração de switches, né? Então, quem lembra vai ver que praticamente são os mesmos comandos que a gente viu lá para dar o nome para o equipamento, configurar a interface, configurar as linhas virtuais lá com segurança, praticamente os mesmos, são, na verdade, os mesmos comandos que a gente vai ver aqui, tá? E na aula que vem, a gente vai ver, então, o subcapítulo 1, 2, que é decisão de roteamento, e também a operação do roteador, tá? Então, hoje a gente vai ver somente aqui o 1.1, na semana que vem, os outros 2 subcapítulos, tá? Então, falando inicialmente, pessoal, das características de uma rede, tá? A gente sabe que a gente utiliza as redes aqui para várias coisas, né? Como aplicações web, para a gente jogar, fazer a conferência de vídeo. Então, nessa aula de agora, a gente está utilizando a infraestrutura de uma rede de computador para conseguir fazer essa aula online. Fazer compras de forma eletrônica, acessar banco, enfim, telefone por IP, entre outras coisas que a gente precisa. Então, depende de uma rede de computador para conseguir acesso. E nós temos algumas características das redes de computadores, né? Entre elas, a gente tem a topologia, a velocidade, o custo, segurança, a disponibilidade, a escalabilidade e a confiabilidade. A topologia a gente divide em topologia física e lógica, né? A física significa como os cabos, como os dispositivos, equipamentos estão organizados e distribuídos no ambiente, né, no meio físico. E a topologia lógica descreve como os dados eles trafegam entre um equipamento e outro pela rede, né? E como isso é conectado ao usuário. A velocidade é uma medida que a gente tem, então, para ver quantos bits por segundo a minha rede, né, o meu link consegue transmitir. Claro que quanto maior a velocidade, maior essa taxa, melhor, né? A tendência é que a rede tenha um melhor desempenho. O custo é a despesa geral que a gente tem para comprar os equipamentos, fazer os projetos, né, bem como instalar e manter a rede funcionando. A segurança da rede vai indicar o grau de proteção da rede, que vai incluir, então, as informações que são transmitidas pela rede, né? Tanto a segurança física, de não ter acesso a qualquer pessoa ao equipamento físico, quanto também a segurança lógica, né? De qualquer um conseguir lá acessar o sistema e obter os dados. A disponibilidade vai se referir à probabilidade de a rede estar disponível
para uso quando necessário. Então, quanto mais a rede é disponível, mais eu tenho a certeza que quando eu sentar na frente da minha rede, do meu equipamento, eu vou conseguir usar a rede. A escalabilidade, que é a facilidade da rede crescer, né, a gente aumentar o número de equipamentos e de usuários que podem utilizar a rede de forma fácil, né, que não seja algo muito custoso eu aumentar o tamanho da minha rede. E, por fim, aqui, ó, a confiabilidade vai indicar o quão confiáveis são os componentes da minha rede, né, e em quanto tempo, qual é a porcentagem do tempo que a minha rede está ativa, está operacional, tá? Para uma rede ser considerada bem confiável, tem que ser 99% para cima, né, do tempo, a rede sem falhas, né, para que a gente consiga realmente, então, utilizar a rede praticamente em todo o tempo que a gente necessita. Vou fazer uma pergunta aqui, para que fazer o roteamento, né? Para que serve o roteador, para que serve o roteamento dos dados, tá? Então, primeiro, o que o roteador faz, o que ele é, né? O roteador é um equipamento que conecta uma rede a outra rede, e ele sempre determina a melhor rota entre entre a origem e o destino, tá? Então, de certa forma, o roteador ele é responsável por interligar redes distintas, e ele também consegue, então, enviar o pacote de um ponto A até um ponto B, tentando sempre levar pelo melhor caminho, tá? O caminho mais fácil. Ele é responsável pelo roteamento do tráfego entre as redes, e para fazer esse roteamento, ele usa, então, o que a gente chama de tabela de roteamento, tá? Que é uma estrutura de dados lá que nos informa para onde o roteador tem que enviar o pacote, dependendo de qual IP de destino aquele pacote possui. Então, o roteador ele é um computador, como um outro equipamento qualquer, tá? E requer os mesmos componentes que um computador comum aí para funcionar. Entre eles, a CPU, que é a unidade de processamento, um sistema operacional, assim como um desktop pode usar o Windows ou o Ubuntu, tá? Os equipamentos da Cisco, eles usam o que a gente chama de Cisco Internet Work Operating System, ou iOS, que é um sistema operacional próprio dos equipamentos da Cisco, né? Também tem memória de armazenamento, como RAM, ROM, NVRAM, memória flash e disco rígido. Lembrando que algumas dessas memórias são não volátil e outras são volátil, né? Lembrando que o não volátil é quando a memória, mesmo que a gente cesse, né, a energia na memória, ela mantém os dados, enquanto a memória é volátil, sempre que eu desligo o equipamento, que eu paro de fornecer energia para a memória, ela perde os dados que estavam salvos nela. E os roteadores também têm portas e placas de interface de rede específicas para interconectar os dispositivos às outras redes. Então, de forma geral, falando de hardware, o roteador é semelhante a um computador, né? Só que tem funções aí diferentes de um computador pessoal como um desktop. Então, aqui tem a traseira de um modelo de roteador bem simples, tá? Como a gente pode ver, o roteador, assim como outros equipamentos, ele tem portas, né? Para fazer o acesso físico com outros componentes, com outros dispositivos. Tem porta auxiliar, portas para interconectar as LANs, porta USB, RJ45, mini USB. Tem slots de expansão para colocar interfaces aqui de alto desempenho para conexão serial, entre outros tipos de conexão, tá? A gente falou das memórias ali, tem a memória de acesso aleatório, que é a memória RAM, que é a memória volátil, que vai fornecer armazenamento temporário para diversos aplicativos e processos, tá? Então, a memória RAM, quando a gente desliga o equipamento, tudo que tem nela é perdido. Memória ROM, que é a memória não volátil, que fornece armazenamento permanente, tá? Aqui, como, por exemplo, para o software diagnóstico, para as instruções de inicialização, e para o sistema operacional limitado, quando o outro sistema operacional completo não consegue ser carregado. A ROM é não volátil, né? Isso quer dizer o quê? Que mesmo que eu desligue o equipamento, as informações da ROM continuam lá. Memória de acesso aleatório não volátil, que é NVRAM, que armazena permanentemente, então, os arquivos de configuração de inicialização. Então, por ela ser não volátil, assim como a ROM, se a gente desligar o equipamento, ela mantém as informações, né, que estão nela. E a flash, que também é memória não volátil, que fornece armazenamento para o sistema operacional completo e outros arquivos. Tá? A memória flash aqui seria o HD, tá? O que é semelhante, né, uma analogia seria o HD do roteador. Tá? É lá que está o sistema operacional e outros arquivos que são importantes também para o sistema operacional. Então, como a gente falou anteriormente, os roteadores vão interconectar redes, tá, pessoal? Então, o roteador, ele interconecta redes distintas, tá? Então, se eu quero conectar duas redes que são distintas, eu preciso aí do roteador no meio do caminho, tá? Então, a gente já viu que eles são responsáveis por encaminhar os pacotes de uma rede a outra, tá? Da origem até o destino. E as várias redes que o roteador conecta, né, ou interconecta, para cada uma delas ele tem uma interface, tá, que precisa ter um IP único. Então, se o roteador tem 4 interfaces, e eu conecto ali 4 redes
nele, essas redes precisam ser distintas entre elas, né, óbvio, e também eu preciso ter um IP distinto para cada interface, e esses IP precisam pertencer a cada uma dessas redes de computadores, tá? Então, um roteador, se tem, por exemplo, 4 interfaces, eu conecto ali as 4 interfaces a equipamentos, e 2 dessas interfaces têm IPs que pertencem à mesma rede, isso dá um erro, tá? Porque cada interface, ela tem que pertencer a uma rede distinta entre as redes que estão conectadas a esse roteador. E para pertencer a uma rede distinta, o IP precisa ser diferente, né? Precisa pertencer a redes distintas também. E essas interfaces que o roteador possui, a gente usa para conectar as LANs, né, através das redes Ethernet, que contém PCs, impressores, servidores, que é o que a gente mais utiliza normalmente, em casa, nos escritórios, e as WANs, que são usadas para conectar redes em grandes áreas geográficas, né, como os servidores aí de acesso à internet. E quando o pacote então chega aqui numa interface do roteador, o roteador pode ser o destino final, né, desse pacote, ou seja, o pacote já chegou à rede de destino, ou ele é só ainda um intermediário e vai precisar enviar esse pacote para outros roteadores até que o pacote chegue até o seu destino, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente teria aqui em cima um escritório doméstico, aqui nos equipamentos, uma filial, uma matriz, e aqui no meio a gente teria o WAN, né, que daí seria, então, a interconexão entre esse escritório, essa filial, essa matriz, que podem estar em cidades, em estados diferentes, né? Então, a gente sabe, a WAN são redes que são de longo alcance, né, atravessam cidades, enfim, estados, tá? E, normalmente, a gente utiliza aqui uma conexão serial, né, na WAN, entre os roteadores, e, localmente, nas redes, nas LANs, nós utilizamos aqui, normalmente, a tecnologia Ethernet, né, para interconectar esses equipamentos. Então, as principais funções do roteador é determinar o melhor caminho para enviar os pacotes e enviar os pacotes corretamente a seu destino, tá? Sempre que o roteador recebe um pacote, ele tem que examinar o endereço de destino desse pacote e utilizar a tabela de roteamento para ver para onde, né, por qual interface de saída esse pacote precisa ser enviado para chegar até o destino, tá? E também, pessoal, o roteador ele consegue lidar com diferentes tipos de encapsulamentos, tá? A nível de camada de enlace de dados, lá, que é a camada 2 do modelo O. Então, por exemplo, ele pode receber um pacote da tecnologia Ethernet, ele vai desencapsular esse cabeçalho da camada 2, vai verificar qual é o endereço IP de destino, vai daí, então, descobrir para qual interface tem que enviar o pacote, e depois ele vai encapsular novamente esse pacote em alguma tecnologia de enlace de dados, que não necessariamente é a mesma tecnologia que ele recebeu o pacote, né? Por exemplo, eu posso ter uma Ethernet e depois ter que encapsular esse pacote aqui para um PPP, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui, essa imagem, quando o roteador aqui R1 recebe o pacote, ele está recebendo aqui um pacote que, a nível de dados, aqui em enlace de dados, a gente usa a tecnologia Ethernet. Mas quando ele manda aqui para esse link serial para o roteador, ele tem que encapsular isso aqui na tecnologia de link serial aqui, para então conseguir enviar esse pacote para o R2, tá? Então, essa é a função de encapsular e decapsular, encapsular o pacote a nível de enlace de dados, também é função do roteador, tá? Então, ele consegue trabalhar com várias tecnologias diferentes, não somente uma tecnologia. Outra coisa importante quando a gente fala de roteamento, tá? É os métodos de encaminhamento de pacotes, tá? Esses roteadores da Cisco, eles suportam aí, normalmente, 3 mecanismos de encaminhamento. O primeiro deles, que já não é mais utilizado, é o switch de processos, tá? Ele é bem lento e é mais antigo, então é mais só para a gente falar sobre isso aí e saber que existia, né, que existe. Nesse processo aqui, pessoal, sempre que um pacote chega à interface, ele é encaminhado, então, para a unidade de processamento do roteador e é feito todo o cálculo para descobrir para descobrir o endereço de destino do pacote e também qual é o melhor caminho, né, ou qual é a melhor saída que o roteador pode enviar esse pacote, analisando a tabela de roteamento. E depois disso, então, envia o pacote para a interface de saída. Só que nesse switch de processo, para cada pacote que chega, ele faz isso. Então, mesmo que eu receba 100 pacotes que possuem o mesmo endereço de destino, que com certeza ali seriam, né, normalmente, sairiam pela mesma interface, ele faz 100 vezes o mesmo processo, o mesmo cálculo, tá? Por isso que ele é considerado mais lento, e também é mais antigo e é bem pouco utilizado. Já o switch rápido já é um pouco melhor, né, em relação ao switch de processos. Ele é um mecanismo que, na primeira vez que um pacote chega, ele faz todo esse processo de cálculo e já descobre qual é o melhor caminho, né, qual a interface de saída, e armazena isso numa memória cache. E, posteriormente, os pacotes que chegam e possuem aquele mesmo destino, ele não vai fazer todo o cálculo, todo o processamento,
para descobrir qual é o melhor caminho, né? Qual é a rota de saída. Ele vai simplesmente olhar na memória cache primeiro e vai ver se já tem lá. Se já tiver na memória cache essa resposta, né, essa resolução desse problema, entre aspas, ele vai já fazer o envio direto, sem precisar fazer todo o processamento na CPU, né? Então, ele já guarda numa cache lá essas informações. Que seria esse desenho aqui, né? O primeiro pacote é feito todo o cálculo, e depois armazenado aqui na cache, e todos os pacotes seguintes que têm o mesmo destino, ele simplesmente vai na cache, né, visualiza a cache, e usa as informações da cache sem precisar fazer todo o processo. E o outro é o Cisco Express Forward, que é o CFE aqui, que é o mais utilizado, tá? É mais rápido, mais recente, e é o que é utilizado normalmente por preferência nos equipamentos da Cisco, tá? Esse CFE, ele cria uma base de informações de encaminhamento, que a gente chama de FIB, e uma tabela de adjacência, tá? Então, essas duas estruturas, tá? Elas fazem todo o cálculo de todas as possíveis rotas e saídas que o roteador tem para cada tipo de pacote ou de destino que entra nas interfaces, tá? E armazena isso nessa FIB, nessa tabela de adjacência, tá? Com isso, ele consegue fazer um envio de pacote de forma muito mais rápida que os outros dois que a gente viu anteriormente, tá? Então, fazendo aqui uma analogia, o switch de processos é como se para cada problema a gente fizesse todo o cálculo novamente, tá? Mesmo que depois eu tenha o mesmo problema, eu vou fazer todo o cálculo novamente para cada problema que surgir. O switch rápido, eu resolvo um problema uma vez e salvo essa resposta. Os problemas futuros que virem e serem iguais, é isso que eu já resolvi, eu já tenho a resposta armazenada, então simplesmente eu faço a resposta, né? Eu dou a resposta de forma mais rápida. E o Cisco Express Forward, ou CEF, é como se previamente o roteador, ele faz isso, na verdade, ele calcula todas as saídas, todos os possíveis encaminhamentos dos pacotes e armazena isso, entre aspas, numa planilha, tá? Antes que realmente os pacotes cheguem até ele. Então, primeiro ele faz todo esse processo, ele faz toda essa adjacência que a gente fala da rede, para saber quais caminhos que ele pode, para onde ele pode enviar, e depois disso, sempre que o pacote chega até ele, ele já tem, então, essa informação na FIB, na tabela de adjacência. E aí, quando é que tem uma mutação aqui, uma alteração? Quando a rede muda, né? Quando eu mudo uma rota, quando a rede muda os equipamentos, aí tem que fazer de novo esse cálculo inicial para atualizar essa tabela de adjacência e essa FIB, e depois conseguir, então, fazer os encaminhamentos do pacote. Professor, uma dúvida. O primeiro processo ali, é como se ele estivesse calculando em toda a RIB dele. É RIB, né? É a FIB. Aqui é a FIB, aqui, encaminhamento. Sim, mas no primeiro processo ali, ele é como se ele estivesse consultando toda a tabela completa dele, sim, que é a RIB, toda vez que ele vai fazer um processo, é isso? É isso. Beleza. Tá, então, é isso aí mesmo, tá? É como se para cada pacote que chegasse, eu nunca tivesse recebido nenhum pacote. Eu faço tudo do zero. Eu vou na tabela, faço todo o cálculo, enfim, e descubro a melhor saída. Se em seguida eu recebi um pacote que é o mesmo pacote, não, mas que é o mesmo destino, o resultado vai ser o mesmo, eu vou mandar para a mesma saída. Só que ele faz tudo de novo, tá? É como se fosse um processo burro, vamos dizer assim. Já o switching rápido, ele faz isso uma vez e armazena para os pacotes futuros que já têm o mesmo destino, ele já tem a resposta. Porque para que eu vou calcular, por exemplo, a saída a rede é 192.162.10.0. Todo pacote que chega para essa rede, provavelmente vai usar aqui, né? A não ser que eu tenha, enfim, links de backup ou de balanceamento de carga, vou usar a mesma saída ali, né? Então não tem porque eu ficar recalculando isso toda hora, né? Só que ele calcula sempre a primeira vez. Então, se chega um pacote que eu nunca recebi, ele vai calcular a primeira vez e vai armazenar. Aí depois chega um pacote com outra rede de destino que eu não tinha recebido até então. Vou calcular a primeira vez e vou armazenar isso na cache, tá? Então, ele faz isso aqui. Esse outro, o Cisco Forward, não, tá? Ele já pega, quando inicia a rede, os roteadores já se comunicam ali, enfim, ou de forma, se for configuração estática de roteamento, ou os protocolos dinâmicos, trocam informações para montar ali as tabelas de roteamento, e com isso ele já monta a tabela de adjacência e a FIB. Então, antes mesmo de começar a encaminhar os pacotes, eles já fazem todo esse processo inicial, né? E é como se realmente tivesse uma planilhona dizendo, ó, se o pacote vai para tal lugar, manda para cá, se acontecer isso, vai para lá. Então, já tem todas as respostas dos problemas antes que os problemas cheguem até ele, tá? Seria mais ou menos essa analogia, não sei se consegui explicar bem. Seria tipo assim, ó, a tabela principal dele, ele faria no primeiro processo, a tabela com 30 e poucos mil... Sim. Sei lá. E a FIB dele, ele seleciona as melhores rotas, são essas daqui.
É isso aí. Está utilizando as melhores rotas. Sim, usaria 10% do processamento, basicamente isso, né? Ele não vai de novo no processador para calcular, para ter todo aquele processo de procurar novamente, ele já fez isso, né? Aí, caso ele perca uma rota, digo, tipo, essa rota aqui foi, mas ninguém respondeu aqui, daí ele atualiza a FIB dele. Ele atualiza a FIB, é isso mesmo, ele recalcula. Daí sempre que, pessoal, nesse caso, sempre que a topologia muda, né, ou deu alguma quebra de link, ou adicionou uma nova rota melhor, enfim, aí ele faz o recálculo ali e atualiza isso aí. Entendi. Beleza? Então, pessoal, esse aqui normalmente é o processo que é utilizado nos equipamentos da Cisco por padrão, tá? Isso é proprietário da Cisco, tá? Aqui, pessoal, a gente vai, na verdade, rever, né, um pouco, a gente já viu isso no primeiro módulo lá, a forma de a gente conectar, então, aqui as redes, tá, os tipos de redes, né. Então, quando a gente tem aqui no escritório doméstico, a gente pode ter, por exemplo, uma impressora, um notebook, enfim, um desktop, um notebook. Então, a gente pode aqui conectar um notebook, um laptop, ou um tablet, com o roteador através da conexão sem fio, né. Uma impressora a gente normalmente conecta através de um cabo Ethernet. E o nosso roteador aqui, na verdade, está ligado no modem, mas hoje em dia, normalmente, o nosso roteadorzinho em casa já faz o papel de modem, de roteador de switch, né? Então, a gente tem um equipamento aí que nos conecta à internet, né? Que nos conecta ao nosso provedor, de internet. Já numa filial, né, numa pequena empresa, nós temos os desktops, telefones VoIP, enfim, conectado normalmente a um switch, a gente aqui já usa um switch, né, para ter melhor essa divisão aí da rede. Os laptops também, smartphones, a gente consegue também conectar através da conexão sem fio aos pontos de acesso sem fio, que por sua vez também se conectam aqui aos switches, né. Isso é como a gente tem na NFC, no NFC nossos celulares se conectam aos pontos de acesso sem fio e tem um cabo nesse ponto de acesso que vai até um switch lá na nossa sala de TI. Assim como os switches dos nossos laboratórios também tem uma conexão lá com o nosso switch que está lá dentro da sala de TI, e por sua vez o switch está conectado então, talvez a outros servidores de arquivo, web, enfim, impressoras, e conectado então a um roteador que também vai nos conectar então a rede externa, né, a WAN lá, a internet, enfim, a nuvem. E já os dispositivos aqui numa filial, ou numa matriz, né, numa empresa já com uma rede maior, né, com equipamentos de TI já mais avançados, tá? A gente tem conexão normalmente aqui de switch de camada 2, que estão conectados aos PCs, desktops, enfim, impressoras, mas que também estão conectados aqui a switches de camada 3, tá, multicamada. A gente vai ver mais no curso para frente, na verdade, no terceiro módulo, sobre switch multicamada, tá? Mas switch multicamada é um switch que funciona tanto na camada nível 2, como também na camada de nível 3, tá? Então, a gente falou que o switch ele só funciona no nível camada 2 e o roteador camada 3. Na verdade, um switch multilayer, ele também funciona na camada 3, ele consegue fazer esse roteamento aí de pacotes, tá? Também. Então, é como se fosse juntando um roteador e um switch num equipamento, né? Que, por sua vez, está conectado também ao roteador de borda, né? Que seria o gateway da rede, que, por sua vez, está conectado lá à internet, enfim, à nuvem. Aqui, normalmente, tem conexão aqui mais de um link para ter um backup, né? Se eu falho aqui uma saída externa para a internet, eu tenho aqui um outro link de backup, tá? Então, seria só algumas formas de conexão e de tecnologia utilizadas para conectar as LANs e WANs. Gateway padrão a gente já viu também no semestre passado, então só revendo. Sempre que o dispositivo quer enviar um pacote para fora da rede, ele precisa enviar para um gateway padrão, né, que é o roteador daquela rede, tá? Que vai ser o responsável então, por enviar esse pacote para fora da rede. Quando um computador, um PC, ele quer enviar um pacote para a rede interna dele, ele não utiliza o gateway, né? Ele não precisa mandar para o roteador, ele vai mandar direto para o PC de destino dentro da rede. Mas sempre que ele quer sair da rede, ele tem que enviar esse pacote para o roteador. Por isso que todo equipamento na rede tem um endereço IP configurado, que vai identificar a máquina na rede, o endereço de subrede, né, que vai identificar qual a rede que aquele PC pertence, e o gateway padrão, tá? Por isso que é tão importante configurar o gateway padrão dos dispositivos finais, porque através desse endereço IP, o computador consegue identificar e enviar o pacote para o gateway, e, por sua vez, o gateway encaminha esse pacote para uma rede externa, né? Então, uma rede fora da rede local. Então, normalmente, os roteadores eles fazem, né, esse papel aí de gateway padrão, tá? Outra coisa importante é quando a gente vai projetar uma rede nova, ou mapear uma rede que já existe, né? A gente fazer documentação com os nomes dos dispositivos, interfaces usadas no projeto, endereço IP, massa de subrede
endereço de gateway padrão. Sempre que vocês vão fazer um projeto de uma rede ou mapear uma rede que já existe, tá, pessoal, você tem que fazer esse tipo de documentação, não tem como. Tem que identificar os dispositivos, ver quais as interfaces, o endereço IP e massa de subrede, para saber quais as redes que existem na rede e quais equipamentos que pertencem a cada rede, e também quais são os gateways de cada uma dessas redes, né? Então, seria mais ou menos algo assim, tá? Um documento assim, com essas informações aqui. E nessa figura aqui a gente tem, então, a parte de diagrama de topologia, que vai fornecer de forma mais visual, né, a conectividade física das camadas lógicas da camada 13, aí são as interfaces e o IPs de cada interface. E aqui embaixo a gente teria, então, a tabela de endereçamento, tá? Que seria, então, a gente viu no primeiro módulo, lá, né, a parte de cálculo de subrede, para descobrir o get, enfim, endereço válido. Então, aqui a gente coloca os dispositivos, as interfaces, endereço IP, máscara e também o gateway padrão quando existir. Então, esse tipo de informação aqui é muito importante quando vocês forem fazer qualquer tipo de projeto de rede, tá? Todo dispositivo final, né, todo host tem um IP configurado nele. Isso acho que todo mundo já fez na vida, né, ou no Ubuntu ou no Windows, tá? Então, a gente consegue estaticamente configurar um endereço IP, uma máscara subrede, um gateway padrão e um IP de servidor DNS nas máquinas, tá, no Windows ou no Ubuntu, ou a gente pode dinamicamente utilizar um DHCP, né, para obter essas informações, tá? Então, no Windows tem uma janelinha parecida com esse aqui, que a gente vai escolher se a gente quer obter dinamicamente o IP, e aí para isso tem que ter um servidor DHCP configurado, ou manualmente, a gente vai lá escrever manualmente o IP, a máscara, o gateway e o DNS, tá? A gente tem também os LEDs, está falando agora mais da parte física aqui, os LEDs dos dispositivos, tanto as interfaces de computadores, enfim, quanto dos switches e roteadores, né? Normalmente, dos computadores, nos hosts, nos desktops, a gente tem uns LEDzinhos na nossa placa de rede, né? E normalmente, quando a gente tem um LED verde, vai indicar uma boa conexão, uma luz verde piscando indica quando a rede está ativa, né? Ou seja, estou enviando ou recebendo dados, e quando a luz está apagada, indica que tem algum problema no cabo de rede, né? Dessa conexão. Já numa porta de um switch, tá, ou de um roteador da Cisco, tá, tem mais informações através desses LEDs, tá? Então, depois aqui, lá quando vocês forem ver o material que tem essa tabelinha, vocês leem aqui a tabelinha, mas então tem LEDs aqui, dependendo da cor do LED, e também se fica piscando uma vez, pisca duas ou pisca três, isso fornece aqui a velocidade da interface, ou se o link está ativo ou inativo, ou se a porta está ativa ou inativa, então tem uma combinação aqui de luzes, né, e também de pisca uma vez, pisca duas, pisca três, para saber o que está acontecendo aqui com a conexão. Por que isso é importante? Porque o técnico de rede que conhece isso, ele vai lá resolver um problema, às vezes só olhando a luz da interface, já sabe se é porque está com um problema de porta inativo ou ativo, alguma falha de conexão, tá? Então, essas luzes auxiliam muito na hora de a gente fazer ali uma manutenção, tá? Ou descobrir um problema que pode estar acontecendo na rede, né, a nível físico, né, não a nível lógico. Para a gente acessar também os consoles, né, ou dispositivos, quando a gente compra lá um roteador ou um switch, a gente quer configurar isso inicialmente, a gente normalmente faz isso acessando eles por SSH, né, o HTTPS ou Telnet, um acesso remoto. Só que quando ele ainda está novo, né, ou seja, a gente nunca configurou ele nenhuma vez, no primeiro acesso a gente precisa fazer essa configuração através da porta de console, né? Então, seria uma conexão física direta. Eu preciso estar do lado do equipamento, engatar um cabo do meu computador, engatar um cabo no equipamento, para fazer a configuração inicial. Aí sim, poderia, nas próximas vezes, acessar ele remotamente, né, por SSH, por Telnet ou HTTPS. Se a gente for ver aqui, então a gente pode ter aqui dois tipos de cabos, que é o serial ou USB, tá? Dependendo do que o meu PC tem como entrada, se o meu PC tem a porta serial, eu posso usar um cabo serial, senão eu uso um cabo USB. Aí tem alguns tipos de cabo que vão fazer aqui, né, a comunicação do serial do computador com o console do dispositivo, né, do switch ou do roteador, assim como tem cabos aqui que vai conectar o USB do meu PC ao console ou a porta USB do meu equipamento, tá? Depois de ter feito essa conexão, a gente usa de algum terminal, né, como TeraTeam, Input, ou outro emulador de terminal, para a gente conseguir, então, acessar esse equipamento, né? E aí a gente pode acessar, fazer as configurações, inclusive ativar o SSH, para depois, futuramente, a gente fazer esse acesso remoto aí, à distância, né? Não precisa estar do lado do equipamento e conectar um cabo diretamente a ele. A gente poderia, então, utilizar a internet. Uma questão. Romon não tem, né, em Cisco? Como? Desculpa? Romon. Não conheço. Explica o que é o Romon aí.
como é acessando um equipamento através de um equipamento. MikroTik tem muito. Não conheço, acho que não tem, não. Tá. O que tinha antigamente era uma porta auxiliar, né? Tu conseguia, na verdade tinha não, tá? Ainda tem. Que é aquela porta do igual modem discado, sabe? Daí tu usava a linha telefônica para conectar, isso tem. O Matheus perguntou ali, professor. Seria assim, ó, eu conecto um dispositivo, eu vou configurar uma nova RB. Eu conecto essa RB no cabo console em outra RB, entendeu? Aí nessa RB que já está configurada, eu entro nela, na porta que eu quero lá, ativo, conecto por MAC Telnet, conecto ele e ativo o Rumon, correto? Aí esse equipamento que já está configurado vai pegar o MAC desse equipamento que não está, e a partir daí eu consigo acessar ele e fazer a configuração. Entendi. Eu sei que Huawei não tem também, a Nokia não tem, mas MikroTik tem, eu pensei que Cisco tinha. Esse que eu te falei, que é claro, que é outro tipo, que é o auxiliar, não tem nem utilizado, mas antigamente era, né, que era a linha telefônica. Acho que a maioria deles ainda tem. Eu não conheço esse da linha de telefônica, professor. Uma porta que eu vi nas figuras que tem na imagem, deixa eu voltar aqui. Agora ninguém mais utiliza, né? Tá bem pequeno, tá? Mas tem uma aqui, ó, uma porta alça aqui, tá vendo aqui em cima, aqui, ó. É aquele cabo telefônico que era do modem 46K lá. Sim, aí, daí conectava em outro e daí pegava e conseguia acessar. Mas hoje em dia a gente usa o console ali, né? O serial USB e depois tudo remoto, né? Depois a maioria é remoto. Só que como a maioria das pessoas acessa o equipamento remoto, eles usam esse Rumon, assim, de vez em quando salva. Pessoal, aqui outra coisa, aqui vai começar agora, mais para o final, que a gente começar a ver alguns comandos, tá? Isso aqui é bem importante, tá? Para a gente conseguir acessar um switch remotamente para SCH, enfim, usando a internet, a gente precisa configurar um IP, né? Então, a gente precisa ter um IP aí para que a gente consiga, através da internet, SCH, HTTP, HTTPS, fazer a configuração desse dispositivo ou acessar esse dispositivo de forma remota. Então, o switch, assim como um equipamento qualquer, ele precisa de um endereço IP para ser configurado, tá? Só como o switch aqui, nesses switches de nível 2, eles não teriam interfaces, né, nível 3, né, camada 3 IP, a gente chama, na verdade, a gente tem, né, existe uma interface virtual comutada, que é SVI, que seria como uma interface virtual, que a gente consegue, então, atribuir a essa interface um endereço IP, tá? Porque todas as interfaces físicas do switch, a gente não coloca um IP, a gente não configura IP, porque, como eu falei, as interfaces trabalham a nível de enlace, né? Só endereço MAC, elas não conhecem o endereçamento IP. Mas daí tem internamente, então, essa interface virtual, a gente configura um endereço IP, uma máscara de subrede, também configura um gateway padrão, tá, para o switch, para que a gente consiga remotamente acessar o dispositivo, tá? Porque se não fosse assim, a gente teria que sempre conectar um cabo no console do switch, fazer a configuração ao lado do equipamento, né? Então, aqui os comandos para a gente fazer isso, esse está um pouco baixo, está um pouco pequeno aí, tá? Mas depois a gente vai fazer no patch 3. A gente entra na interface VLAN 1, que é uma interface que já existe, depois a gente vai ver mais sobre VLANs, tá? Mas todo equipamento já tem uma VLAN 1 criada por padrão. Comando IP address, assim como a gente configura nos roteadores, né? IP e máscara de subrede, o no shutdown para ativar a interface, e depois a gente sai aqui do modo de configuração de interface, e no modo de configuração global eu dou um IP default gateway, passando o IP do gateway, tá? Ok? Esse gateway aqui é para a gente conseguir também essa comunicação remota com o switch, tá? Depois eu vou voltar e vou fazer esses comandos ali no patch 3, tá? Algumas configurações básicas do roteador que a gente já viu, então, como eu falei, no módulo 1, para o switch, tá? São as mesmas aqui para o roteador, né? Nomear o dispositivo, dar algum nome para o dispositivo, proteger o acesso de gerenciamento, tá? Do exec privilegiado e do exec do usuário. Aqui o line console 0 é para a gente proteger, então, sempre que eu vou fazer um acesso por console, para eu exigir uma senha. O line VTI de 0 a 4, que seriam as linhas virtuais, como SSH, Telnet, enfim, a gente depois faz mais algumas configurações para ativar, tá? E também, esse último comando Service Password Encryption é para tornar os textos das senhas que ficam salvos no arquivo de configuração fotografados, né, para não ficar de texto aberto. Se vocês depois voltarem a acessar lá o módulo 2 da Cisco, no capítulo 2 do módulo 1, vocês vão ver que são exatamente os mesmos comandos, né?
também criar aquele banner para a gente mostrar uma mensagem de acesso autorizado somente para pessoas que são autorizadas a acessar, equipamento e etc. Esse banner aí é uma comédia, né, professor? Sim. Que daí aparece lá, se você não é usuário, você não é responsável pela rede, sai imediatamente. Como se todo mundo fosse sair. Mas legalmente, dá pelo menos avisou a pessoa, né? Não, legalmente tem que avisar, né? Mas eu acho legal que daí fica esses banners lá, uma mensagem gigante assim, se você não é responsável pela rede, saia imediatamente aqui. É bem isso. E outra coisa, pessoal, importante, sempre, né, dar o copy running config, startup config para salvar as configurações, né? Porque, de novo, se a gente fazer toda a configuração, lá fiquei 5 horas configurando tudo, se eu não der o copy running config, startup config, eu desligar o equipamento ou faltar energia, qualquer coisa, a gente perde aqui as configurações, tá? Então, esse copy running config, startup config, ele faz a cópia do que está na memória RAM atualmente configurado para um arquivo startup config que fica lá na NVRAM, né, que é a memória não volátil, tá? Então, mesmo que eu desligue o computador, depois ligue, vai estar lá na memória. Configurar as interfaces aqui no roteador, então também é bem simples, né? O roteador a gente consegue configurar tanto interface aqui Ethernet, enfim, ou serial. Então, nesse exemplo aqui, vou configurar uma interface Gigabit Ethernet, comando interface Gigabit Ethernet, o número da interface 0/0, 0/1. A gente pode fazer aqui um resumo, né? Só se eu botar G 0/0 também funciona, não precisa escrever tudo. Esse comando description é só uma descrição para essa interface, no sentido de quando eu ver a configuração, eu ver o que essa interface representa, né? Nesse caso aqui, é um link para LAN 1, tá? Então, seria mais só uma mensagem informativa. Comando IP address, IPs e máximo de subrede, assim como a gente fez ali anteriormente no switch e no shutdown, tá? Então, é bem simples os comandos para configurar as interfaces do roteador. Lembrando que cada roteador a gente conecta ali um equipamento, né? Um switch, um cabo, né? A gente precisa, então, atribuir um IP e uma máxima de subrede para essa interface. Tá? Para fazer conexão serial aqui é a mesma coisa, eu vou entrar na interface serial. E aqui, normalmente, a gente tem que usar aqui o clock rate, né, que é o clock utilizado aqui entre os dispositivos, os roteadores aqui na comunicação serial, né, para eles se comunicarem e saber qual é a frequência de envio aí dos dados, tá, nessa tecnologia serial. Aqui para IPv6, então, a diferença de IPv6 para IPv4, qual é? É o comando que, em vez de ser IP address, é IPv6 address, e ao invés de passar um endereço IPv4 e uma subrede IPv4, eu vou passar o endereço IPv6, né? Lembrando que o IPv6 é endereço IPv6 barra o tamanho aqui do prefixo, né? A gente não tem máscara de subrede em IPv6, né? A gente sempre usa a notação com prefixo, tá? E normalmente aqui é o barra 64, que a gente utiliza também nas configurações aí de interface. Aqui no serial aqui. Peraí que acho que não está passando aqui. Interface de loopback. Então, o que é uma interface de loopback? É uma interface que a gente configura, né, para fins de teste e gerenciamento. Assim como tem um loopback lá do host, né, do PC, que é 197 ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, a gente consegue configurar isso também no roteador, tá? Então, ela é uma interface lógica interna ao roteador. Ela não pode ser atribuída a nenhuma porta física e não pode ser conectada a nenhum outro dispositivo, então é algo realmente lógico, né? Não tem nada fisicamente ligado a ela. E ela é automaticamente colocada em estado up, né, estado ativo, desde que o roteador esteja funcionando. Então, seria uma interface que sempre está ativa, né? Então, para que ela serve? Alguns protocolos como o SPF, que precisam de um endereço para identificação, a gente pode usar esse endereço de loopback aí para ser usado em vez de endereço de interface, que porventura possa ficar inativa e acabar interrompendo o funcionamento aí do OSPF. Então, para configurar é o comando interface, loopback 0, passando o endereço, né? Aqui nesse caso 10.0.0.1.25.25.0, tá? Então, a gente pode usar o endereço aqui, qualquer que não seja utilizado em outras interfaces, né? E, por fim, para verificar as configurações de interface, a gente tem aqui alguns comandos, lembrando, todos os comandos que a gente viu aqui, tá lá naquele arquivo, comando rs.txt lá na aula de hoje, tá? Que eu configurei lá, fiz um resumo e coloquei lá. Tem o show IP interface brief, vai exibir o resumo de todas as interfaces que incluem o endereçamento IPv4. O show IP hold, para mostrar o conteúdo da tabela de roteamento. Show running config interface, passando ali da interface para mostrar os comandos configurados na interface específica. E show interface, que vai exibir informações aí mais detalhadas das interfaces, né? Então,
tem bem mais informações, e o Show IP Interface para exibir as informações relacionadas ao IPv4 para todas as interfaces de um roteador. Para o IPv6, então, tem praticamente os mesmos comandos, só que, de novo, ao invés de ser Show IP, é Show IPv6. Então, Show IPv6 Interface Brief, Show IPv6 Interface passando ali da interface, e Show IPv6 Host. Tá? Então, só muda o IP para IPv6. E aqui, por fim, a gente pode filtrar, né, a saída do comando show, porque às vezes a gente dá um comando show lá, aparece 50 linhas, 100 linhas, enfim. Então, por padrão, os comandos, eles geram as saídas, aí, as linhas de saídas, após 24 linhas, é pausado, a gente não consegue enxergar mais. Então, para continuar enxergando o resto das informações, a gente posso clicar no barra de espaço ou no Enter, tá, para exibir a próxima linha. E tem um comando também, terminal length, para a gente alterar o número de linhas a serem exibidas. Então, se eu quero exibir mais do que 24 linhas ou menos, eu tenho um comando específico para dizer quantas linhas serão mostradas quando eu der o comando show, sem que eu tenha que ficar clicando no enter, no espaço, para ver as novas linhas. Tá? Outro recurso importante também que tem é a gente filtrar a saída do comando show. Tá? Então, para ativar essa filtragem, a gente usa o caractere aqui pipe, né, que é o barra vertical. Então, a gente pode usar, por exemplo, show run config pipe section line com. O que isso aqui faz? Ele vai mostrar a saída do comando show, config, só que ele vai aqui filtrar e pegar somente as seções, tá, que comecem com essa frase aqui, com essa palavra, né, line com. Aqui embaixo, eu vou dar um comando show IP interface brief, vai mostrar tudo que a saída desse comando, só que eu vou filtrar para incluir todas as saídas que correspondem a down aqui, né, que a tradução inativa, na verdade, quer dizer, tudo que comece com down vai mostrar a minha saída, que não começa com down não vai ser mostrado. Aqui embaixo, o exclude, eu vou excluir tudo que, as saídas que contém aqui a palavra up, né? Então, eu não quero que apareça isso. E aqui nessa última aqui, begin line, eu vou mostrar todas as saídas que comecem com a linha line, né? Bom, a partir do line aqui, eu vou conseguir ver tudo que tem. Então, esses são comandos, depois vocês podem testar aí em casa de vocês, quando fazer as atividades práticas, né? Para a gente filtrar a saída, para não ficar uma saída muito poluída, né? Então, a gente consegue já diretamente dar o comando show e já filtrar exatamente o que eu quero ver na saída. E outra coisa bem importante é o histórico de comandos, né? Que é, assim como no terminal, a gente tem no Ubuntu lá, são os comandos que a gente já executou anteriormente, tá? Então, a gente pode pressionar a tecla Ctrl+P ou a seta para cima para recuperar os comandos que foram feitos anteriormente, né? Sem que eu precise digitar os comandos novamente. Então, os comandos mais recentes vão ser exibidos pela primeira vez, tá? E a gente também tem pressionado a seta para cima para lembrar os comandos no buffer de história. E por padrão, esse buffer, né, essa memóriazinha de comandos, ela tem os últimos 10 comandos, tá? Se a gente quiser mudar, aumentar esse número para 20 comandos, 30, tem também aqui um comando, né? Terminal history size, para alterar esse número de 10 para 20, para 100, para 200, enfim, o número de comandos que eu queira que apareça lá no meu histórico. O professor, e para apagar os comandos que tu deu, history, igual o Linux, é history -c? Não, eu não sei se... Não, tem que ver depois, eu não lembro de cabeça, mas eu não sei nem se tem como tu apagar, eu acho. Tá? Não tem? Ele guarda as 10, daí ele vai sobrescrevendo. Daí vai sobrescrevendo as últimas que tu fez, Tá? Mas depois eu vou dar uma olhada, de repente tem como... Eu não lembro, tá? Mas... E tem o comando show history aqui para a gente exibir todo o conteúdo do buffer, tá? Então, se eu dou lá um show history, eu vou ver todos os comandos que estão lá na minha memória de comandos, tá? Aí depois eu dou uma olhada se tem como apagar, tá? Mas não tenho certeza se tem, tá? Eu pergunto porque é o seguinte, professor, eu estava configurando acho que foi eu não lembro do equipamento, tá? Mas eu estava configurando, daí eu configurei a senha e não botei o encrypted, né? Uhum. Aí, resumindo, todos os usuários podiam ver a minha senha, e eu não tinha como apagar os comandos nesse equipamento também. Então, ficava a senha ali, ele guardava 50 loops. Não, no próprio buffer de comandos estava ali daí. No de comando e de configuração, nos dois. Aí eu tive que fazer um jeitinho brasileiro lá, de fazer mais 100 configurações, mais 50 configurações, 51 no caso, para apagar para ninguém ver a senha, porque eu não conseguia mais mudar. Entendi. Aqui tu poderia fazer é mudar o número de comandos para 1, daí só ia aparecer 1, né? De fazer outro comando, provavelmente ele sairia, né? Poderia ter feito isso, não me liguei na hora. Fiquei meio apavorado e... Tira o número de linhas ali, tu coloca qualquer coisa e vai aparecer o último que tu fez, né? Sim. Mas eu não sei se aparecia lá os 50 comandos e a senha lá no meio, lá. Sim. Pessoal, eu vou agora aqui, alguns comandos que a gente vai fazer aqui pra gente no Pact 3, tá? Ficou alguma dúvida aí em relação a que a gente viu aí? Todas as dúvidas?
Pessoal, assim, ó, esse primeiro capítulo, ele é meio geralzão, assim, tem bastante informação. Aí depois a gente começa a ver mais específico roteamento estático, depois tem outro capítulo só de roteamento dinâmico, mais para frente tem de só VLAN, depois de DHCP, NAT, enfim. Aí a gente vai entrando mais aí em detalhes nesses serviços, né? Esse capítulo 1 aqui é mais realmente geralzão, esses comandos básicos, já foi comandos que a gente já viu lá no módulo 1, né, no segundo capítulo lá. E depois um pouco sobre roteamento, tá? Que algumas coisas a gente já viu, outras coisas a gente vai ver, então, na semana que vem, tá? Essa parte de decisão de roteamento e também a operação do roteador, tá? A gente vai ver um pouco mais semana que vem na tabela de roteamento, o que são as letrinhas ali do lado, enfim, tá? E etc. Mas, de novo, a gente vai ver semana que vem, só que depois tem capítulo específico de roteamento estático dinâmico, e a gente vai rever de novo a tabela de roteamento e outras coisas mais sobre roteamento estático dinâmico, tá? Então, não é assim, a gente vai ver semana que vem sobre roteamento tabela, nunca mais vamos ver. A gente vai ver mais várias outras vezes, tá? Então, alguma dúvida antes de a gente começar a dar os comandos aqui? Deixa eu achar onde é que eu estou aqui. Tranquilo? Então, vendo aí patch 3 aí, né? Sim. Beleza. Pessoal, então, alguns comandos a gente viu aqui, tá? Só para ver aqui a topologia, tá? Eu só coloquei aqui um roteador e um switch, tá? Vou entrar aqui no switch, não vou nem conectar nada, só para a gente mesmo ver aqui os comandos aqui, como é que a gente faz, tá? Então, entrei aqui no switch. Vou fazer o quê? Que a gente vai, numa interface aqui VLAN 1, que é a interface SVI virtual, a gente configurar aqui um IP, tá? Para a gente, se fosse futuramente, acessar esse switch aqui remotamente. Então, primeira coisa que a gente dá o comando enable, né? Lembrando que a gente entrar no modo exec privilegiado. Aqui não tem senha, não tem nada, tá? Não vou configurar também. Então, eu quero configurar alguma coisa, configure terminal, para entrar no modo de configuração global. Como eu quero configurar uma interface, VLAN, como eu falei, todo equipamento já tem por padrão uma VLAN 1 configurada, tá? Depois a gente vai ver no capítulo 5 ou 6, a gente consegue criar outras VLANs para outras funções, tá? Mas todo equipamento tem essa VLAN 1 configurada. E é nessa VLAN 1 aqui que a gente vai configurar, então, um IP qualquer aqui, 92.168.10.2, então, um IPv4 aqui qualquer, e um espaço ou máscara de subrede, 255.255.0. E no shutdown para ativar a interface, né, para forçar que a interface seja ativada. Então, aqui, interface VLAN 1, change start to up, então, ativando a interface. Aqui no exit, para entrar no modo de configuração global de novo, para dar um outro comando que é importante, que é o IP default gateway, passando aqui o IP que seria, né, o gateway padrão aqui desse switch, né? Lembrando que o switch está conectado, está numa rede, pertence a uma rede, essa rede com certeza possui um gateway, né? Professor, o IP não era para ser 10.2 lá em cima? Ah, tá, botei 0.2, mas tudo bem, pessoal, tá? Aqui eu errei, era 10.2, botei 0.2, mas é qualquer IP. Eu estava vendo aqui do PDF lá, mas acabei copiando errado, tá? Mas, então, eu vou fazer aqui embaixo, então, 0, né? Para não ficar diferente. Então, a minha rede lá é 192.168.0.2. Aqui é 192.168.0.1, então, meu gateway, tá? Para ficar igual, né? Tá? Não tem problema, só seria uma outra rede, tá? Então, eu configurei o IP, a máscara, e configurei aqui o IP default gateway do meu switch. Então, com isso aqui, depois, futuramente, a gente conseguiria, né? Claro que tem que configurar a parte de acesso ali das linhas virtuais, enfim, de segurança, né? Mas a gente conseguiria, então, ter um IP, né? Uma interface lógica que a gente conseguiria acessar o switch de forma remota. A atividade prática, pessoal, que tem no SIGA-A, tá? Que é essa aqui, é para vocês configurar o endereço IPv4 e IPv6 nas interfaces, tá? Eu não sei se chega a ter configuração nessa porta do switch, mas eu sei que tem essa parte de configurar as interfaces, tá? Então, vou pegar agora aqui o roteador, vamos abrir o roteador aqui e vamos configurar uma interface no roteador. Aqui.
Então, tem aqui meu roteador. Eu vou colocar não, para não ficar me perguntando um monte de coisa. Outra coisa, enable, entrar no modo exec privilegiado. Conf, terminal. Interface, giga, vamos botar aqui uma giga 00. Interface giga 00, deixa eu ver. Acho que é 0/0/0. Vamos ver qual as interfaces que ele tem aqui. É 3 dígitos aqui. É giga 0/0/0. Interface giga 0/0/0. Então, eu posso escrever G, gigabyte, né? E aqui o número da interface, como eu posso escrever por extenso de todo o nome, tá? Giga. Vai, meu filho. Vou botar um aqui para não tem nada. Eu posso escrever assim, eu posso escrever gigabit eternity 0/0. Tá? Então, tanto faz, tá? Tem gente que escreve o nome completo da interface, eu posso simplesmente escrever a letra inicial. Tá? Se fosse uma eternity, daí é só o fast eternity, normalmente, né? F, tá? Interface. Então, aqui vamos botar aqui G000, para gigabit. IP address, então é mesmo o comando que a gente deu lá no switch, que um IP qualquer, 92.68, sei lá, 100.1. Master subrede. Então, passei o endereço em uma master subrede. Posso usar lá aquele comando description, tá? Para escrever, sei lá, interface para a LAN 1, tá? Ou link para LAN 1. Esse description, pessoal, é só, realmente, para aparecer uma informação quando a gente for lá ver os arquivos de configuração. Estou no shutdown. E aqui a interface já vai estar ativa. Para vocês aqui, onde é que aparece aquilo ali? Aqui. Show running config. Quando a gente configura a interface, interface gigabit 000, o IP que a gente configurou, aparece aqui aquele comando description, tá? É só para a gente verificar aqui que a informação, sei lá, link para LAN 1 ou link para a rede tal, tá? É só realmente uma mensagem aqui informativa, tá? Agora vamos pegar aqui uma outra interface e vamos configurar um IPv6, que é bem semelhante também. Configura IP. Bom, aqui, pessoal, quando eu coloco a seta para cima ou para baixo, né, eu consigo navegar pelos comandos que eu dei anteriormente, né, seta para cima e seta para baixo, tá? A interface giga, vamos pegar uma outra aqui, a 001, para configurar, então, o IPv6 ali. Então, IPv6, daí qual é a diferença do comando? Ao invés de ser IP address, é IPv6 address, né? E, óbvio, como eu dou no IPv6, ao invés de usar um comando, um endereço IPv4, eu tenho que usar um endereço IPv6. Então, 2001, DB8, vamos para aqui, café, 2.2, 2.2.1/64. Tá? Então, IPv6 aqui, 2001, DB8, café, 2 pontos, lembrando que esses 2 pontos são zeros contínuos, né? Contínuos, 1/64. Posso escrever também uma descrição, description, link para LAN, sei lá, LAN 2, no shutdown. Vou ativar aqui. Então, se eu voltar lá, o comando show run config, eu tenho aqui a interface 000 configurado com IP4, a interface 001, aqui embaixo, né, com IPv6, tá? Lembrando que a gente consegue configurar os dois IPs na mesma interface. Então, eu posso entrar na interface novo 001, configurar o IPv4, assim como eu posso entrar na interface 000 e configurar o IPv6, tá? A gente consegue ter as duas configurações na mesma interface, assim como a gente consegue também configurar o nosso equipamento doméstico, nossa placa de rede, com os dois IPs ao mesmo tempo. Então, mas também teria que dar o no shutdown, né? No IPv6 aqui, sim. Mas aqui não aparece, no shutdown. Mas no shutdown aqui, quando coloca lá, ele não aparece aqui, tá? Descrito.
Ah, ele não aparece aí. Só ele aparece quando a porta tá desligada, que aparece shutdown. Ah, entendi. Isso mesmo. Tá. Muito comando aí, pessoal, show IP interface, a gente viu ali, tá? Ele mostra bastante coisa, tá? Ele mostra aqui, ó, 00 tá up, ó. Tá? Protocolo aqui diz que tá is down, por que tá down? Porque eu não tenho nenhum equipamento conectado até ele, né? Então, a rede, apesar de eu ter dado um up nela, como não tem nenhum equipamento ligado a ela, não tem troca de dados, então ela não está ativa, né? A nível da camada 3, tá? E aqui aparece as informações de IP e mais um monte de informações aí, tá? Pacotes perdidos, enfim, etc. Que é o show interface, show IP interface, tá? Tem aqui aqueles outros que vão voltar aqui para a gente ver. Os outros que a gente tem aqui. Show, que é mais resumido, né? Show IP interface brief, tá? Ele é bem mais resumido, ó. Ele só mostra as interfaces que tem no equipamento, as 2 gigabit e a VLAN, o IP aqui, dessa aqui, tá? Foi manualmente eu configurei o IP, status up, tá? Mas protocolo down. Então, de novo, o protocolo, né? Se a gente não tem nenhum cabo conectado, não tem a comunicação com outro equipamento, vai ficar down, tá? Se a gente conectar um cabo aqui, e houver comunicação, isso aqui a gente troca depois, é trocado para up, né? E se eu quiser, isso aqui é IP IPv4, né? Se eu botar aqui IPv6, eu vou ver o quê? IPv6, né? É separado, de comando show IP e IPv6. Então, aqui a Giga 00 não tem nenhum IPv6, mas a Giga 001 tem aqui um IPv6 que a gente configurou. E esse FE80 aqui é o link local, tá? Que automaticamente ele é configurado aí nas interfaces IPv6, tá? O que mais tem aqui? Vamos lá ver agora antes de filtrar, vamos filtrar alguma coisa lá com show, né? Peraí. Show run config, tá? Quando eu dou show run config, pessoal, percebam que aparece aqui o arquivo desde o início, né? E eu tenho que dar enter aqui para ir lendo o resto do arquivo. Tá? Mas a gente pode, por exemplo, vamos fazer aqui alguns filtros, né? Então, dou comando show run config, pipe, o que a gente viu lá? Vamos ver. Mostrar a seção que começa com tal coisa. Então, eu coloco lá, section, line, vamos ver se não. Eu acho que aqui no PAX3, pessoal, não tem. Pessoal, no PAX3 não tem a opção section, tá? Só no equipamento real, tá? Que só tem o begin, o exclude e o include, tá? Então, aquele primeiro comando que aparece ali, a gente não vai conseguir fazer no PAX3. Então, vou usar o outro aqui. Begin, line aqui, tá? Nossa, ficou meio confuso. Begin line. Então, quando eu uso aqui show run config e dou o pipe, aqui eu vou filtrar a saída do comando, né? Ao invés de aparecer lá no começo, quando eu dou um begin line, o que acontece? Ele pega lá naquele arquivo aqui, tá? Começando aqui no início, a primeira linha que começa com line. Então, onde é que tem a primeira linha que tem line aqui? É aqui, ó. Então, daqui para baixo, ele vai me mostrar, tá? Então, ele acha a primeira linha aqui, começa com a palavra que eu passei e me mostra tudo que tem para baixo. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Begin line, ele pega lá a primeira linha que começa com o comando line, né? E me mostra tudo aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, que o include interface, tá? Interface. Aparece somente as linhas que começam com interface, né? Então, voltando aqui para o arquivo completo, ó, quando a gente dá um include, eu só pego a linha que começa com interface. Então, essa linha aqui e essa linha aqui. Se eu fizer o exclude, vai ser o contrário, né? Ele vai apagar tudo que começa com interface e vai mostrar todo o resto, né? Então, o arquivo aqui completo todo, só que ele vai provavelmente onde, ó, percebam que as linhas aqui de interface foram tiradas, né? Foram excluídas, ok? Esses comandos aqui de filtragem não funcionam para, se a gente for ver um outro arquivo, enfim, para qualquer tamanho de arquivo também, né? Esse aqui está um arquivo bem pequenininho, mas, enfim, quando o arquivo está muito grande, essa filtragem ajuda bastante, né? Então, teria esses 3 comandos aí para a gente tentar filtrar aí e já ir direto para uma seção de um arquivo que a gente queira, para não ter que ficar procurando. Aqui, como o arquivo está no início, tá pequeno, é fácil de achar, mas pense num arquivo com
sei lá, 200, 300 linhas, com várias interfaces configuradas, com um monte de DHCP, NAT, enfim, e ACL configurado, para a gente achar fica bem complicado. Então, esse pipe aqui, esse comando para filtrar, ele é bem interessante quando o arquivo começa a crescer demais. Daí, pessoal, dúvidas? Uma pergunta? O Gabriel perguntou ali, não, Gabriel, como o Norton falou, não, tá? Para te configurar, tu é obrigado a passar a máscara de subrede completa, tá? Não tem como tu botar só o prefixo. Em IPv6, tu é obrigado a colocar o prefixo, porque não existe máscara de subrede em IPv6. Beleza. Só vi agora a tua pergunta. Mais alguém, pessoal? Até aqui, quer ver, pessoal? Como eu falei, tem uma coisa bem importante que é vocês usar o interrogação, né? Quando vocês querem fazer uma configuração. Vamos entrar aqui de novo, onde é que eu estou aqui para mim? Não sei se não vai dar. Vou entrar aqui no roteador. Ô, Bruno, normalmente é Class ou é Cisco, tá? Ou 1, 2, 3, 4. Se for uma atividade, normalmente no próprio PDF da atividade mostra qual é a senha, tá? Aqui, pessoal, só para a gente terminar aqui, ó, tentar configurar aqui na interface, vamos entrar na interface qualquer de novo aqui. IPv6, ó, aqui IP, address, tá? Não sei o que colocar depois do address, se a gente der o interrogação, né? Mostra ali, ó. Eu posso passar aqui o DHCP para fazer negociação com o DHCP, ou eu passo aqui um IPv4, né? ABCD, que representa aqui os 4 octetos aqui do IPv4. Então, sei lá, põe IP 192.19.9. qualquer coisa. Não sei o que colocar depois. Aí eu, de novo, dou um espaço, interrogação. Ó, que aparece aqui, IP subnet mask, tá? Então, mask de subrede nesse formato aqui. Então, sempre que a gente está algum comando, isso é normal, ninguém sabe todos os comandos de cabeça, né? A gente pode usar essa ferramenta aqui de colocar uma interrogação, tá? A gente, então, saber o que falta, né, no comando. Mais alguma dúvida, pessoal? Ô, Bruno, depois a gente conversa pelo WhatsApp, né? Se não conseguir acessar. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou parar aqui a gravação para não ficar um vídeo muito longo. Tudo certo? Tudo certo? Então tá, pessoal, só vou terminar de gravar aqui, tá? Depois se tiver mais alguma coisa. Só um minutinho, por favor.